Aleluia! Deus abençoe e multiplique a sua felicidade, a sua saúde, em nome de Jesus. Como é bom saber que temos da parte de Deus proteção, irmãos. Vivemos num mundo tão atingido por males, por circunstâncias, por problemas, e além de vivermos essas coisas que nos afligem, nos apertam, também temos aquilo que muitas vezes mexe com o nosso mundo interior, a nossa vida mais profunda, né? A nossa mente. Eu quero ler com vocês em Êxodo, capítulo de número 12, 2 versículos. Livro do Êxodo, capítulo 12, versículos 22 e 23. Já está até no televisor. Êxodo 12, 22 e 23. Então, tomai um molho de isopo e molhai-o no sangue que estiver na bacia, e lançai na verga da porta, e em ambas as obreiras do sangue que estiver na bacia. Porém, nenhum de vós saia da porta da sua casa até amanhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Porém, quando vir o sangue na verga da porta e em ambas as ombreiras, o Senhor passará aquela porta e não deixará ao destruidor entrar em vossas casas para vos ferir. Podeis assentar, irmãos, em nome de Jesus. Nós entendemos que há uma preocupação, algumas vezes de maneira exagerada, outras vezes moderada, mas de alguma forma a gente vive sobre essa pressão de ter segurança, confiança e saber que estamos protegidos, sabermos que não seremos atingidos, feridos, tocados. E de alguma forma, nós como sociedade, ou micro-sociedade, família, queremos sempre nos proteger. E essa leitura que fizemos aqui, fala a respeito do cuidado de Deus em proteger o seu povo, porque eles estavam em terra estranha, correndo perigo, e agora precisavam de alguma forma ter condições para sair daquela opressão. A história da nação de Israel, ela começa com Abraão, mas nós sabemos muito bem que existem os patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó. Eles são a semente daquilo que iria se tornar a nação de Israel. E quando chega em Jacó, nós sabemos que desse último patriarca vem José. E José, para a gente entender, é aquele filho querido que Deus tinha um plano maravilhoso. E esse filho querido que foi injuriado, maltratado e até sofreu pelas mãos dos seus irmãos, que o condenaram à venda e disseram aos seus pais que ele havia morrido. E nós sabemos muito bem que essa história vai se desdobrando até que José chega na casa de Potifar, e da casa de Potifar ele vai até o palácio de Faraó. As mãos de Deus jamais vão sair das nossas vidas. Eu quero que você entenda, apesar de toda a dificuldade que o ser humano possa enfrentar, de
todas as complicações que o ser humano possa se envolver, Deus jamais irá tirar a sua mão da vida daqueles que o amam. Amém? Se você é fiel a Deus, se você tem um temor a Deus, se você tem consciência, sua mente sofre expansão do entendimento da palavra de Deus, eu quero dizer, Deus vai te proteger em todos os momentos e até nos piores momentos. Até naqueles momentos que você acha que não vai ter jeito, Deus estará contigo. Deus estará te livrando, Deus estará com você nessa turbulência, nessa aflição, porque Ele é fiel, sempre esteve, sempre estará. Ele é o Deus Todo-Poderoso, ninguém pode fugir das mãos do Senhor. E esse texto nos revela justamente esse momento de esmagamento, porque o povo de Deus estava vivendo uma dor muito grande, sofrendo uma opressão muito grande, e fora todas essas exigências externas, existia também os temores internos. E Deus falou para o povo que aquele dia seria o dia da proteção total, o dia da cobertura total. Deus falou, olha, eu vou guardar vocês da destruição. Eu vou guardar vocês da pior crise que vai cair sobre o Egito. Porque o povo estava ali escravizado. Depois que José morreu, o povo que estava no Egito se tornou escravos, e agora eles se multiplicaram e aquilo mexeu profundamente com a visão de toda a liderança egípcia, e o povo se torna então alvo de perseguição, de dura cerviz. Eles estavam vivendo como escravos. Depois que José morreu, eles viveram ali dentro daquele núcleo de escravidão 470 anos. Vocês percebem que passaram ali 7 gerações dentro daquele sofrimento. Mas Deus falou, eu vou guardar vocês. Deus entende profundamente de sofrimento e Deus, Ele sabe muito bem como proteger as vidas. Amém? Levante a sua mão, eu quero em nome de Jesus profetizar. Não tenha medo. Sabe por quê? Porque Deus está guardando a sua vida, a sua família, de toda oposição, de toda truculência, de toda e qualquer ameaça contra você, a sua casa, os seus negócios, porque Deus nos protege, Ele te protege, Ele te guarda, Ele é fiel, amém? Você pode aplaudir o Senhor, Ele te guarda. Aleluia. Nós que temos entendimento básico a respeito do sinal que Deus deu ao povo, cada um pegou um cordeiro, um membro da família, e o sinal daquele sangue do cordeiro foi colocado nas portas, em cima, nas laterais, e aquele era o sinal, para que quando a 10ª praga chegasse no Egito, o anjo da morte que iria passar no Egito, ele passaria por cima, porque aquele sinal era a forma dele não tocar naquela casa. Existem coisas que a gente tem que crer e crer e crer. Não tem como a gente ficar filosofando, começo, meio e fim, as questões que estão relacionadas à fé. Há uma prontidão de disposição, de capacidade de você crer, crer e crer. Não tem como a gente ficar aqui desmiuçando e achar uma linha filosófica, epistemológica da questão de que como aconteceu, o povo obedeceu. A fé é o caminho que vai te levar à obediência. Jamais a fé vai operar
sobre a tutela de ação que a pessoa não se submeta à vontade de Deus. Deus pediu ao povo para colocar o sinal do sangue nas portas e o povo obedeceu. E isso é o suficiente. Quando então o anjo da morte passou e todos os primogênitos, aonde não tinha o sinal do sangue, foram mortos. Tanto homens como animais. A palavra do Senhor nos diz que nesse momento, se a família dos hebreus que estavam ali no Egito não tivesse a cobertura do sangue, eles seriam também destruídos. E a ordem foi essa: coloquem o sinal do sangue sobre as vossas portas. Coloquem o sinal do sangue sobre as vossas portas. Aquela ação promoveu então a proteção. Eu sei que nós vivemos num tempo muito embaraçoso, onde as coisas tentam de uma forma ou de outra criar uma distonia, uma complicação. Mas eu quero dizer para você, não importa qual seja o enfrentamento e o conflito, as lutas, e ainda que isso tenha cheiro de tragédia, isso tenha sinal Spielbergiana, né? Aquela coisa catastrófica, coisa de outro mundo. Se você crer, se você tem fé em Deus, não estou falando de religião, fé em Deus, crer com uma mente realmente responsável, compromissada com Deus, existe um sinal do sangue sobre a sua casa. Existe uma proteção sobre a sua vida. Existe um compromisso de Deus com você. E ainda que isso traga suspeita, ainda que isso traga sinais, e ainda que isso possa receber ameaças, Deus vai guardar. Interessante, quando o povo passou por essa experiência, então Faraó mandou o povo sair, porque o próprio filho de Faraó havia sido morto. E ele manda o povo sair. Quando o povo sai, a Bíblia diz que endureceu o coração de Faraó, ele volta atrás e persegue o povo. Eu creio muito na guarda de Deus. Creio. As coisas de processos, de fenômeno, de sobrenatural, não são coisas para a gente simplesmente encontrar um caminho racional. É você crer, trazer à existência as coisas que não existem pela fé. É o mundo quântico, é o mundo metafísico, é a obra de Deus que está acima da razão. E a palavra do Senhor diz que quando o povo sai, Faraó endurece o coração e persegue o povo. Deus nos guarda, nos dirigindo. Deus nos guarda, nos protegendo. Porque sem a direção de Deus, você perde o caminho. E a palavra do Senhor nos diz que quando o povo saiu e estava no deserto, Deus deu coluna de nuvem durante o dia e coluna de fogo durante a noite. O propósito de Deus era para guiar o povo. A nuvem durante o dia ia na frente e fazia toda uma cobertura. É uma espécie de refrigeração para aqueles que estavam caminhando no deserto, naquele calor causticante, aquela situação tão terrível. E Deus dava uma coluna de nuvem para refrescar e direcionar. E quando o povo estava na frente, que Faraó se aproximava, a nuvem vinha para trás e fazia com que a visão do exército do Egito
não pudessem enxergar o povo. E durante a noite, Deus dava coluna de fogo. Guiava o povo. Porque o deserto sofre essas nuances. Essas nuances, né? De dia quente, de noite muito frio. E o povo era aquecido e era direcionado. E a Bíblia fala, a Torá fala que essas ações de Deus, nuvem durante dia e coluna de fogo à noite, foi seguindo o povo até que o povo entrasse na terra prometida. Eu quero dizer que Deus tem um compromisso de te guiar. Deus tem um compromisso de direcionar a sua vida. E nós precisamos aprender que a nossa capacidade, nossa inteligência, ela é limitada. Porque nós sabemos, mas nós não somos absolutos. Nós não temos essa capacitação de todas as coisas. Muitas vezes somos mais capacitados dentro de uma área e normalmente que se segue a profissão ou alguma forma em que a pessoa se aplica à generosidade, à vida social, mas é uma coisa que é direcionada, mas limitada, a uma inteligência que ela é direcionada para alguma coisa, não para todas as coisas. E Deus sabia muito bem que o povo, sem a sua direção, não poderia chegar ao destino. O que eu quero falar essa noite é justamente sobre isso. Porque muitas vezes a nossa ação humana despreza a sabedoria e a soberania de Deus. Porque quando estamos enfrentando tantas coisas sem a direção de Deus, nós não vamos ter proteção. Precisamos entender que sem Deus nós nos perdemos. E a Bíblia nos fala em Êxodo, capítulo 13, versículos 21 e 22, como a presença de Deus estava junto do povo. E o Senhor ia diante deles, de dia, numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho. E de noite, numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Verso 22. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Essa ação protetora de Deus também, ela tinha um compromisso. E esse compromisso vai muito além da imaginação humana, da visão humana. Deus estava compromissado. Coluna de fogo à noite, coluna de nuvem durante o dia, são apresentadas aqui na Bíblia como forma de símbolo da presença de Deus, da presença protetora, da presença orientadora de Deus em favor daqueles que o amam. E é muito importante hoje. Hoje pela manhã nós tivemos um grupo aqui de universitários falando a respeito de quanto o lar tem sofrido, a família tem sofrido, achincalhada, maltratada, e todas as formas para trazer essa deformação da família têm entrado e batido nas portas de cada lar. E de uma forma, assim, muito sutil. Hoje temos um smartphone na mão e a facilidade das coisas boas entrarem são pequenas, das coisas ruins para contaminar a família são grandes. Eu quero dizer que a falta de referência tem deixado os seres humanos muito compulsivos. E essa compulsão, se não tiver lei, se não tiver uma forma para regrá-la, ela entra numa expansão que domina todas as áreas, que foge da coerência, foge da racionalidade, daquilo que é certo. Ela vai se avançando, vai crescendo por todos os lados.
E é importante que você entenda essa nuvem durante o dia e essa coluna de fogo durante a noite. Era Deus dando limitação ao povo. Deus criando leis para a mente do povo. E hoje nós estamos passando por uma situação assim, em que as pessoas estão se perdendo, porque a permissividade e muitas vezes a facilidade levam as pessoas a atitudes tão incoerentes, que não faz com que o ser humano pense, não faz com que o ser humano medite a respeito dos perigos, dos riscos, das fatalidades que muitas vezes não dão oportunidade para se refazerem. E Deus estava guiando o povo, e o compromisso que Deus tinha era que esse povo se transformasse numa grande nação. Eles não podiam jamais se deteriorarem naquela caminhada. Sabe o que Deus está fazendo com você diante de tantas coisas, tantos compromissos? Deus tem agido de uma forma tão especial para você não se perder, para eu não me perder, porque a nossa mente é vazada por muitos pensamentos. Nós somos seres vazados por tantas coisas que tentam nos submeter a uma horda de coisas tão terríveis, e nós precisamos ter uma referência. Precisamos ter algo que possa realmente fazer a canalização daquilo que precisamos. Deus estava falando isso para o povo. Olha, eu estou dando essa direção para vocês, porque eu tenho um compromisso com vocês. Eu penso a respeito de vocês coisas poderosas, coisas maravilhosas. E muitas vezes não é fácil, porque quando queremos seguir a vontade de Deus, nós passamos por sofrimentos, passamos por situações muitas vezes que vão nos encurralando, vão nos estreitando, vão nos amassando, vão nos apertando. Mas continue, meu irmão, na direção de Deus, porque o certo jamais dará errado. O certo, a uma hora, a algum momento, vai te levar para aquele compromisso maior daquilo que você está esperando. O errado jamais será certo. O errado jamais se transforma em alguma coisa que você espera de melhor. A coluna de fogo e a coluna de nuvem acompanhavam o povo até que eles chegassem no projeto maior. Êxodo capítulo 40, versículo 38, a visão que nós temos é que Deus, Ele estava transformando aquele povo no meio do deserto. O que eu quero dizer? Muitas coisas que nos acontecem é Deus trabalhando nas nossas vidas. Olha o que diz Êxodo 40, 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo, e o fogo estava de noite sobre ele. Perante os olhos de toda a casa de Israel, o que diz aí, irmãos? Em todas as suas jornadas. Nenhum momento a direção de Deus faltou para o povo. Eu quero dizer que hoje nós precisamos de nuvem durante o dia, coluna de fogo à noite? Não, porque aquilo era para aquele momento. Era uma teofania, era uma coisa transitória, era para aquele momento. Mas eu quero dizer que antes Deus, Ele se manifestava de maneira externa. Preste atenção no que eu quero te falar. Antes Deus se manifestava através de sinais. Hoje, Ele se manifesta dentro de mim, dentro de você. Não precisamos de coluna de fogo e nem de coluna de nuvem, porque nós já temos hoje essa presença dentro de nós. O ser humano, ele não pode jamais se esquecer que Deus sempre esteve presente, que o Espírito de Deus habita no ser humano.
A preocupação do ser humano hoje, infelizmente, tem sido desenfreada para encontrar alegria, sucesso, encontrar coisas que são passageiras. Tudo é passageiro. O escritor de Provérbios, que foi Salomão, ele fala que tudo é vaidade. Tudo passa. Vaidade significa passageiro. Quarta-feira eu vou fazer aniversário. Estou passando. Pode trazer presente, que eu aceito. Estou passando. Cada ano que a gente vive, nós estamos passando. Esses dias eu estava olhando uma foto minha que alguém mandou, foi uma irmã que eu batizei aqui na igreja, e ela não está aqui na igreja já há mais de 20 anos, está em outro lugar, mandou a foto para mim, e eu vi, falei, meu cabelo estava pretinho, cabelo preto, o teto está todo branco, cheio de neve. Eu quero dizer que os anos nos ensinam que a vida está passando. Nós estamos passando. É muito importante você entender isso. Que o que estamos vivenciando nesse tempo? Esses dias eu olhava a foto dos meus filhos, eu carregava meus filhos no colo. Hoje, eles me levam no colo. Eu quero dizer que Deus trabalha atemporal. Independente dos anos, dos tempos, independente das circunstâncias mais difíceis, ainda que isso lhe envergue o corpo, lhe traga cansaço, ainda que isso faça a sua vida sofrer, eu quero dizer que Deus, Ele vai te caminhar até onde Ele prometeu. O texto fala bem claro que em nenhum momento a nuvem e a coluna de fogo abandonou o povo até que ele chegasse ao destino daquilo que estava prometido. Eu não gosto de misturar emoções com atitudes espirituais. Porque eu creio que as atitudes espirituais, elas vão ignorar as emoções. A nossa fé, ela vai ignorar o processo de dor, de sofrimento, de tristeza. Talvez a sua causa seja essa. Senhor, eu preciso ver, eu preciso concretizar. Nós temos muito desse estado de dependência do que é tangível, do que é tocado, do que é sentido, enquanto nós precisamos usar a nossa fé. Eu creio que independente que meus olhos não vejam, independente que minhas mãos não toquem, eu creio que o Senhor é capaz de realizar. Tu és capaz, Senhor, de fazer infinitamente mais. Nessa instância que vivemos, porque eu falo que a vida é uma instância, é um tempo. Confie o seu destino nas mãos do Senhor. As pessoas estão debaixo de um temor muito grande. As ondas de ameaças só crescem. Mas Deus tem cuidado de nós. Eu tenho orado pela nação de Israel. Tem sido um tempo muito difícil, mas para quem estuda a Bíblia, sabe que é um tempo profético. Os sinais estão seguindo o cumprimento escatológico. Existe uma visão do programa dos acontecimentos do futuro. E tudo isso está acontecendo. Nós temos que orar por Israel, orar pela Palestina, mas irmãos, é bíblico. E se levanta, porque esse povo que não tinha nada,
voltou para sua terra, e quando voltou para sua terra, os irmãos sabem muito bem, eles chegaram ali com uma experiência de sofrimento, logo em seguida enfrentaram guerras. Sabemos disso. O povo estava espalhado. E quando o povo voltou, que se chamam sionistas, né? Os que receberam a promessa de Sião, os sionistas, que têm uma visão política da formação da nação de Israel, que aconteceu na Assembleia em 1947, segunda Assembleia, e teve, por uma figura importante, um político do Brasil, Oswaldo Aranha, que presidiu a Assembleia para a formação da nação de Israel, também da Palestina, eles que não quiseram. Isso é história, só você ler. Eles não quiseram, porque não queriam que Israel se tornasse uma nação naquele espaço tão pequeno. Mas eu quero dizer o seguinte, estão lá, existe uma promessa de Deus sobre a vida daquele povo. Existe realmente, Deus está com aquele povo. Se você me perguntar teologicamente se esse povo foi fiel, se esse povo cumpriu, não foi fiel. Deus sabe por quê. Quem sou eu para questionar a razão de Deus escolher aquela nação e daquela nação vir o Salvador? Deus sabe de todas as coisas. Possivelmente teriam muito mais outros povos para fidelizar com as exigências de Deus do que a nação de Israel. Mas Deus escolheu Israel. Eu te escolhi, tu és meu, eu te amei, com amor eterno, eu te amei e com bondade. Diz o livro de Jeremias, eu te atraí para mim, amém? Você pode aplaudir o Senhor? Para quem estuda a escatologia a respeito dos sinais das últimas coisas, nós estamos no relógio escatológico de Deus que parou nas 69 semanas de ano de Daniel. Complicado? É muito complicado. Eu estudo isso desde 1980. Você vê a minha idade, né? Eu estou velhinho. Quando eu entrei para a faculdade de teologia. E nós estamos seguindo isso. O relógio, daqui a pouco, que estava parado, que parou nas 69 semanas de Daniel, vai voltar a funcionar. Eu estou falando isso, irmãos, por causa dessa crise, desse momento. Eu quero dizer que isso tem um programa de acontecimentos futuros que Deus está dirigindo. A Bíblia diz que a figueira voltaria a florescer. E os judeus já voltaram para a sua nação, voltaram para a sua terra. E estão voltando. Há hoje esse movimento em que a nação de Israel, ela está seguindo um programa de Deus. Eu quero dizer que há uma diferença muito grande da nação de Israel para a igreja. São duas coisas distintas. Mas eu quero dizer que um programa Deus tem com Israel e outro programa Deus tem com a igreja. Porque nós não somos aqueles a quem Cristo veio buscar imediatamente. Veio para o que eram os seus e os seus não receberam. Mas nós somos aqueles que foram enxertados, né? Como diz lá em João 14. Nós fomos enxertados na videira, 14:15. Fomos enxertados. Nós somos a nação que agora se tornou a nação de Deus, nação gentílica. Gentil é todo aquele que não é judeu, que não veio por promessa de herança da nação de Israel. Mas Deus nos amou. E nós estamos dentro desse processo. Pela graça de Deus fomos salvos. Por meio da fé em Cristo Jesus. A palavra nos diz que pela graça de Deus sois salvos. Efésios capítulo 2, Efésios 2, verso 8, fala a respeito disso. A salvação vem da fé. Efésios 2, verso 8.
A salvação vem da fé. Hoje nós não temos nenhuma forma de ritual, de obrigação, de exigência, de cunho humano para alcançar a salvação. Não, Ele já comprou a salvação por nós. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós. A salvação não vem de vós. É dom de Deus. Pode passar o versículo 9 também. Não vem das obras. Penitência, obrigação, sacrilégio, trabalho social. Nós somos salvos para as boas obras, não as boas obras para nos salvar. Se o homem pudesse fazer essa obra e auto-salvar, não precisaria de Salvador. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Porque aí está a resposta. Somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para quê? Para as boas obras. Eu quero que você se coloque de pé em nome de Jesus. Eu quero que você pense a respeito da sua vida. Não deixe de sonhar. Não deixe de pensar naquilo que você está buscando, que Deus prometeu. Eu quero que você agora traga à sua memória toda a promessa de Deus para a sua vida. Eu quero que você traga. Não aceite que a sua mente não pense aquilo que Deus quer para você. Não aceite. Renuncie. Em nome de Jesus, todo pensamento contrário àquilo que Deus tem de melhor para a sua vida. Pastor, o senhor não sabe o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um momento, cada um de nós tem uma circunstância, cada um de nós. Mas eu quero dizer, Deus, Ele é presente, socorro na hora da nossa angústia. Salmo 121, Ele é presente, Ele sabe. Às vezes você acha que ninguém está estendendo a mão, ninguém me escuta. A gente tem sempre essa preocupação, né? De que alguém tem que nos socorrer. Eu quero dizer o seguinte, Deus nunca te abandonou, nunca te deixou. Eu quero, em nome de Jesus, orar com você. Coloque a sua vida, a sua família, coloque os seus sonhos, os seus projetos. Deus, Ele está protegendo. Ele está agindo para te dar a vitória. Se você puder, em nome de Jesus, eu quero que você dê a mão a essa pessoa que está ao seu lado. Vamos fechar esse corredor. Vamos dar as nossas mãos em nome de Jesus. Quero chamar aqui a pastora Regina para nos dirigir. Vamos dar as mãos, irmãos. Vamos sentir esse poder, essa energia do Espírito Santo agir em nossas vidas. Vamos pedir ao Senhor esse renovo, essa graça, essa bondade. Vamos pedir ao Senhor para que tire todo o embaraço das nossas mentes e traga realmente essa provisão em nome de Jesus. Querido Deus e amado Espírito Pai, Santo, nós somos teus filhos. E nesse momento, unidos aqui, corpo poderoso da Igreja de Cristo. Senhor, nós clamamos que nesta hora, o movimento poderoso dos céus se movimente no nosso meio, ó Deus, nos unindo perfeitamente em Ti, retirando da nossa vida todo empecilho, toda força contrária. Deus, tudo que vem ferir a nossa fé, diminuir a nossa esperança em Ti. Que nessa hora, ó Deus, esse simbolismo, essas mãos dadas, possam ser, meu Deus, figurado na força da fé, capaz de mover, de movimentar o mundo. Vem na Tua igreja nessa hora, Deus. Vem nesse lugar, nessa hora, Deus. Promovendo mudanças, promovendo novidade, aumentando a fé, movendo o coração, meu Deus. O desejo na mente de Te servir cada dia mais. Nós estamos numa caminhada, ó Deus, onde a Tua presença é forte, latente e poderosa. Toca nas nossas vidas, nós te clamamos. Traz renovação, traz esperança, aumenta a fé,
Deus, dá visão ao teu povo, que cada um perceba o movimento poderoso da tua volta, do teu regresso. É tempo de Deus na nossa vida. É o poder maravilhoso do Espírito Santo atuando na vida daquele que crê e mantém a esperança. Se mantém firme, se mantém arraigado na fé poderosa, sabendo que o dia da volta gloriosa de Cristo está chegando. Nós somos o povo mais privilegiado da terra. Há uma graça poderosa sobre a nossa vida que nos faz grandes na medida do céu, na medida da vontade de Deus. Cuida do teu povo, Senhor. Sara a tua igreja, meu Deus. Nos dá unidade, meu Pai. Nos faça um em ti. Nós te clamamos nessa noite. Nos dá visão de vitória. Nos mostra o percurso. Nos faça seguir vitoriosos, crendo na ação poderosa da tua graça. É o que nós te pedimos, Senhor. No nome poderoso de Jesus, nosso Salvador, que vive e reina para sempre. Nome, e a igreja que é vitoriosa diz: amém, amém. Glória a Deus, aleluia. Somos um povo que não estamos sós, não estamos sozinhos nessa terra. O Senhor está conosco. Fique firme. Deus, Ele não te abandonou. E nós declaramos todas as noites de cultos aqui nessa casa espiritual a nossa declaração de fé. Sirva ao Senhor. Ame ao Senhor. É importante que você faça parte da comunhão dos santos, da igreja. O povo diz, a igreja não salva. A igreja não salva, mas é o lugar dos salvos. É importante que você esteja para ser edificado, como falaram muito bem aqui a respeito da escola bíblica dominical. Importância de você estar crescendo no conhecimento e entender as coisas que estão relatadas nas Escrituras Sagradas. Deus te abençoe, porque até aqui... Até aqui nos ajudou o Senhor. Quem será contra nós? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. E operando Deus, quem impedirá? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue. Diga isso com fé. Nós profetizamos. Eu irei adiante de ti. Endireitarei os caminhos tortuosos. Quebrarei as portas de bronze. Despedaçarei os ferrolhos de ferro, dar-te-ei os tesouros, receba, querido, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama. Agora diz o teu nome aí para abalar o mundo espiritual. Nós acreditamos nisso. Você pode
Deus. Deus abençoe sua vida. Tenha uma semana muito feliz, muito próspera, tá? Levante a sua mão. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o grande amor de Deus Pai, que a doce e fiel presença do Divino Espírito Santo seja com você, com sua família, com toda a igreja de Jesus espalhada pela face da terra. E o povo do Senhor diz: amém. Vão com Deus, irmãos. Paz do Senhor. Vai na fé.